do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Irmãos aí, glória a Jesus da África, em especial de Moçambique, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, os irmãos aí da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, glória a Deus. Os irmãos ali também da Rússia, glória a Jesus. Aceite a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui já para meditar na palavra de Deus, aleluia, no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, glória a Deus. Também os irmãos aí do Japão, receba a paz de Deus na tua vida, meu irmão, glória a Jesus. João capítulo 14, aleluia, que diz assim, no versículo 12: na verdade eu digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e elas fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória a Deus. Irmãos, é uma palavra profética nesta manhã, neste culto de santificação. Observe que quando Jesus ele deu as últimas instruções para os seus discípulos, ele disse claramente: não turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não for assim, eu não vos teria dito. Aleluia, glória a Deus. E vou preparar lugar. Essas foram as palavras de Jesus. Mas observe que o próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ao Pai, a não ser por Jesus Cristo. Ele mesmo falou. Então, nós temos que crer na palavra de Deus. Muitos hoje, irmãos, estão deixando a tecnologia, estão deixando a ciência conturbar os seus corações, estão deixando os prazeres da carne conturbar a sua fé. Mas observem que tudo é possível àquele que crê. Jesus, ele disse que quem crê nele fará a maior obra do que ele fez. Então, por que você está duvidando? O porquê você está turbando o teu coração? Se ele diz que tudo que você pedir eu, crendo em nome dele, nós receberemos. E o porquê você está aí se dobrando para Satanás? Porque você aí está aí se ajoelhando pelo teu aniversário, inimigo da tua alma, que já foi condenado por Deus, que já foi repreendido, foi lançado no abismo. E por que você fica aí se contradizendo, fica aí se entregando? Mas observe que Jesus disse: se nós pedirmos tudo que nós pedimos em nome dele, ele nos fará. Ele fará. Por quê? Porque, irmãos, ele é Deus, ele é Senhor. Aleluia. Observe que a morte foi vencida por ele. De verdade que ele morreu sim, mas no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus. E o porquê você fica coxando dois pensamentos? O porquê você fica aí de cabisbaixo, sabendo que você serve ou crê no Deus que tudo pode? Então, nós temos que crer na palavra de Deus. Se você observar no versículo 18, ele mesmo disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Amém? Então, creia que Deus existe e que Ele é galardoador daquele que busca. Hoje, irmãos, as pessoas estão morrendo prematuramente, porque estão crendo na ciência, estão crendo no médico, né, nos recursos humanos, estão crendo, né, nos cientistas, mas não estão crendo em Jesus Cristo. Não estão crendo que o Senhor, Ele pode, irmãos, reverter essa situação, virar esse cativeiro. Jesus tem esse poder. Agora, é claro, você tem que crer, porque senão você vai morrer com todos os recursos médicos. Você vai morrer com todos os protocolos da medicina. Então, creia em Jesus, porque, irmãos, a vida, a morte, está na mão de Jesus. Tá? Deus entregou na mão dele. E ele mesmo disse que todo o poder foi entregue a ele, no céu e na terra. Então, Jesus está pronto a te socorrer, mas você tem que crer. Porque se você não crer, você vai partir prematuramente. Tá certo? Você vai partir deste mundo, você não vai desfrutar do melhor dessa terra, né? Porque você não creu em Jesus Cristo. Você preferiu crer, botar o teu coração no dinheiro, no teu poder aquisitivo, no teu poder de compra, e deixou de servir o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, tem pessoas que pegam por causa do dinheiro, vai para outro país, vai para outro estado fazer uma cirurgia, mas vai crer no médico, não vai crer em Jesus Cristo, no médico dos médicos por excelência. E muitas vezes, aquela pessoa às vezes não tem nem dinheiro, aí vai para o médico que não é nem renomado, mas só que na vida daquele médico está Jesus Cristo, e quando ele chegar lá no bloco cirúrgico, a cirurgia dele é com sucesso. Ele tem vida, ele tem paz, ele tem saúde, porque ele foi, mas crendo em Jesus Cristo. Irmãos, eu me lembro uma vez, já faz um tempo, que eu fui fazer um procedimento cirúrgico. E quando eu cheguei lá, próximo de fazer a cirurgia, eu senti um frio muito grande. E ali, eu falando em espírito com Jesus, eu disse: Senhor, logo mais é minha cirurgia. E eu queria que o Senhor me desse um sinal, se o Senhor vai entrar comigo nesse bloco cirúrgico. Irmãos, eu estava pensando, eu não estava falando, eu estava pensando, falando com Deus em pensamento. E de repente, a porta do bloco cirúrgico, a porta que eu estava, não era a porta do bloco cirúrgico para lá, ela abriu e fechou sozinha. E quando ela abriu e fechou, aquele frio, aquele medo saiu de mim. E ali, eu fiquei na certeza que Jesus entrou naquele lugar. E eu fui fazer a cirurgia, um procedimento na garganta. Eu fiz um procedimento e quando foi 10 horas ou 9 horas da noite, eu saí do bloco cirúrgico. E quando deu aproximadamente 23 horas e 30 minutos, o médico me deu já alta para eu ir para casa, né? Para eu me recuperar em casa. Não foi preciso eu ficar na UTI, não foi preciso eu ficar na enfermaria. Por quê? Porque Jesus entrou no procedimento cirúrgico. Amém? Aleluia. Então, amados, nós temos que crer em Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos crer, porque você crendo, você está santificando a tua alma, a tua vida espiritual. E a santificação, ela agrada a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que sem fé a gente não pode agradar a Deus. Então use a sua fé em nome de Jesus Cristo, porque Jesus está pronto a te socorrer, está pronto a curar você.
Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é tão bom quando Jesus, ele entra no bloco cirúrgico. E aquele médico, aquela equipe de médicos, sai com o resultado final, com êxito. Tá? Sai com vitória lá, o paciente sai com vida e vai ter saúde na recuperação cirúrgica. Então, crê em Deus, você que é médico, crê em Deus. Quando você for fazer uma cirurgia, peça para Jesus entrar na cirurgia e vai dar tudo certo. E não vai ter óbito. Por que não vai ter óbito? Por quê? Porque Jesus entrou. Não, Jesus entra, tem que. Que Deus abençoe e as palmas sobre Jesus. Shalom! Fique na paz, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus.